Olá, esse é um trabalho sobre métodos de secagem da disciplina GF 162, Desdobro e secagem da madeira. Nesse PIT, abordaremos o método ventilação forçada. A secagem da madeira é essencial para reduzir a umidade interna, prevenindo deformações, rachaduras e ataques de fungos e insetos. Esse processo melhora a estabilidade dimensional e a resistência mecânica da madeira, tornando-a mais adequada para aplicações finais exigentes. O que é uma estufa de ventilação forçada? A estufa de ar forçado é um tipo de equipamento utilizado para aquecer e secar materiais. Ela funciona por meio de sistema de ventilação que força o ar aquecido a circular dentro da câmara da estufa. Esse fluxo de ar quente acelera o processo de aquecimento ou secagem dos itens dentro da estufa. Este trabalho teve como objetivo simular a implantação de uma estufa de ventilação forçada, com a capacidade de secar 50 metros cúbicos de madeira por mês. A seguir, abordaremos alguns tópicos como vantagens e desvantagens da ventilação forçada, exigências técnicas, detalhes operacionais, custo, espaço físico, tempo de secagem e dimensionamento. Uma das principais vantagens é o controle mais preciso da umidade e temperatura dentro da estufa, resultando em uma secagem mais rápida e uniforme. Isso reduz o tempo necessário para secar a madeira em comparação com a secagem ao ar livre ou métodos mais lentos, permitindo um giro de estoque mais rápido. A ventilação forçada também minimiza a ocorrência de defeitos como empenamentos e rachaduras, uma vez que permite a circulação constante de ar, evitando a formação de gradientes de umidade dentro das pilhas de madeira. Além disso, é uma opção flexível, podendo ser ajustada para diferentes tipos de madeiras e condições climáticas. Apesar das vantagens, a ventilação forçada também apresenta algumas desvantagens. A principal desvantagem é a dependência de energia, uma vez que os ventiladores precisam operar continuamente para manter o fluxo de ar adequado, o que pode resultar em custos operacionais. Outro ponto a considerar é a necessidade de monitoramento contínuo, pois embora a ventilação forçada acelere o processo, se o monitoramento não ocorrer de forma eficaz, pode aumentar o risco de defeitos nas madeiras, como rachaduras superficiais e deformações. Exigências técnicas. A implantação de uma estufa com ventilação forçada requer um planejamento técnico detalhado. É necessário instalar ventiladores de alta capacidade para garantir uma circulação uniforme de ar por toda a estufa. O sistema deve ser capaz de ajustar a velocidade e a direção do fluxo de ar conforme a necessidade, para otimizar a secagem. Sensores de temperatura e umidade são essenciais para monitorar e controlar as condições dentro da estufa. Outro aspecto é o isolamento térmico adequado da estufa, que é fundamental para manter as condições internas estáveis, minimizando as perdas de calor e garantindo uma secagem eficiente e econômica. Detalhes operacionais. As pilhas devem ser dispostas de maneira a maximizar o fluxo de ar, geralmente com tabique entre as peças para evitar que fiquem muito próximas das outras, e além disso, o operador da estufa deve monitorar regularmente a condição da madeira e fazer ajustes no sistema de ventilação conforme necessário. A manutenção preventiva dos ventiladores e sensores é fundamental para garantir o bom funcionamento do sistema e evitar interrupções no processo de secagem. Já os custos incluem os equipamentos, como os ventiladores que serão utilizados, a infraestrutura da estufa, incluindo energia elétrica, e os custos operacionais, como o operador que irá fazer o monitoramento e as manutenções necessárias. O tempo de secagem estima-se que varia de 1 a 3 meses, dependendo da espécie de madeira e das condições iniciais de umidade. Sobre o espaço físico, sua área deve ser coberta e isolada, com boa circulação de ar e isolamento térmico adequado. Dimensionamento da estufa, pilhas e peças. A estufa contará com uma área de 40 metros quadrados. Cada pilha terá em média 4 metros de comprimento, 1,2 metros de largura e 2,5 metros de altura, e cada peça em média 30 mm de espessura, 30 cm de largura e comprimento de 4 metros. Nos slides a seguir será apresentado o plano de implantação, contendo o layout do espaço físico e o cronograma. No slide em tela, temos um layout demonstrativo que funciona da seguinte forma. O ar entra na estufa frio e seco. Com auxílio do ventilador, ele é direcionado para o trocador de calor, tornando esse ar quente e seco. Esse primeiro processo é necessário, pois o ar quente e seco tem a capacidade de reter maior umidade da madeira.
Esse ar, então, é redirecionado para as peças de madeira e distribuído uniformemente, realizando o processo de secagem. O ar agora, quente e úmido, sai da estufa, dando espaço para o novo ar frio e seco entrar e dar continuidade ao ciclo de secagem. A primeira atividade do cronograma será concluir o projeto da estufa e construir o espaço entre os meses de julho a novembro. A segunda atividade será a instalação dos equipamentos e realização de testes, nos meses de novembro e dezembro. O início da operação será em janeiro de 2025, seguidos de ciclos de secagem de 3 meses cada. No slide em tela, podemos comparar o método de ventilação forçada com mais 2 métodos, sendo estes o método ar livre e o método desumidificação a baixa temperatura, nos requisitos vantagens, limitações, custos e tempo de secagem. O método de ventilação forçada é vantajoso pois ocorre uma redução do tempo de secagem e o controle ambiental. Sua limitação é a necessidade de energia elétrica e supervisão constante. O custo é moderado, tanto inicial quanto operacional, e o tempo de secagem é de 1 a 3 meses. Já o método de ar livre é vantajoso pois possui um baixo custo operacional, porém, suas limitações é o tempo de secagem prolongado e inconstante e a dependência climática. E o seu custo é baixo. Já no tempo de secagem, gira em torno de 3 a 6 meses. E o método de desumidificação a baixa temperatura, sua vantagem é o menor risco de defeitos e maior controle do processo. Porém, suas limitações é o alto custo inicial e a necessidade de manutenção regular. Portanto, este método tem um custo muito elevado. E o tempo de secagem gira em torno de 2 a 4 semanas. Podemos concluir com este trabalho que a ventilação forçada é uma opção eficiente e relativamente econômica para a secagem de madeira, oferecendo um tempo de secagem reduzido e melhor controle das condições ambientais em comparação com a secagem ao ar livre. Apesar da necessidade de supervisão constante e energia elétrica, é uma alternativa viável para empresas de médio porte. Obrigada a todos pela atenção.